Quando você descobre que na Bíblia nós temos homens e mulheres que podem se transformar em mentores para o nosso ministério, para a nossa vida pessoal, a leitura bíblica se transforma em algo muito mais rico para todos nós. Durante os primeiros 6 capítulos do livro, nós descobrimos, fomos reafirmados de valores eternos, como aquele que diz que nós devemos assumir a responsabilidade pela nossa saúde, pela nossa alimentação espiritual. Nós somos responsáveis diante de Deus de garantir que nós estamos num processo de crescimento espiritual. Nós também fomos relembrados que o conhecimento nunca é um fim em si mesmo. Ele precisa ser convertido em uma forma superior. Ele precisa ser convertido em sabedoria. Esse conhecimento tem que se tornar útil e assim ele pode nos beneficiar de fato, porque a maturidade espiritual é fruto de um processo. É fruto de uma caminhada. Ela não acontece instantaneamente. Maturidade espiritual, ela acontece porque nós vamos fazendo escolhas acertadas, escolhas na dependência de Deus. A vida é construída pelas escolhas que nós fazemos. E nós vamos sempre ouvir da parte do Senhor que quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. É com essa segurança que nós vivemos a vida cristã, é com essa segurança que nós exercemos o ministério cristão. Nos capítulos 7 e 8 do livro, ele vai trabalhar de uma forma mais prática sobre a nossa vida devocional, sobre aquele tempo que nós passamos com Deus. O texto que eu queria deixar com você, ele se encontra ali em 1 Coríntios 8, 2. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. O problema de quem acha que sabe tudo é que essa pessoa sabe tão pouco que ela acha que sabe. Quanto mais você conhece das Escrituras, mais você reconhece que ainda não conhece o suficiente. Não é verdade? É interessante porque para a vida, o crescimento é uma aprendizagem continuada. E é essencial você ter essa atitude de aprendizagem, essa atitude de um coração ensinável. O coração ensinável faz com que a vida tenha um sentido diferente, tenha uma proposta diferente. Aquilo que você aprende a partir da sua vivência transformará o seu presente, mas transformará principalmente o seu futuro. Ninguém sabe como será o futuro. E conforme você constrói maturidade ao longo da vida, seja nos momentos bons ou ruins, você se torna uma pessoa melhor e você consegue ser um discípulo melhor. A vida traz muitos sofrimentos. O autor nos fala que o sofrimento mudará você, mas não necessariamente para melhor. Quem está no ministério já viu isso acontecer. Pessoas que enfrentam o sofrimento e saem do sofrimento com uma amargura de alma, com ressentimento para com as pessoas, para com a vida, para com o próprio Deus. Mas o sofrimento pode tornar alguém muito melhor. Pode fazer a pessoa amadurecer espiritualmente, emocionalmente, fazer com que a pessoa enxergue a bênção de Deus mesmo no meio da dor. Você precisa escolher toda vez que você encontra o sofrimento na sua vida. Ou você vai melhorar ou amargar. Qual tem sido a sua escolha quando as circunstâncias são adversas, quando as dificuldades surgem? Na Bíblia você vai encontrar muitas pessoas que passaram por muitas dificuldades. E quando você vê os personagens da Bíblia como mentores, aí a coisa é diferente. Você vai encontrar um José que vai ajudar você a lidar com problemas de traição na família, lidar com o perdão que precisa ser dado a irmãos, a parentes. Você vai encontrar o rei Davi ajudando você a lidar com filhos rebeldes. Você vai encontrar Moisés ajudando você a lidar com líderes insatisfeitos e murmuradores. Você vai encontrar Abigail ajudando você a lidar com maridos que são desrespeitosos e teimosos. Você vai encontrar na palavra de Deus mentores que darão sabedoria para que você possa viver os momentos de dificuldade da vida e sair deles fortalecido na fé, uma pessoa melhor. A igreja saudável, o discípulo saudável, é aquela igreja, é aquele discípulo que se alimenta sozinho da palavra de Deus, que tem uma vida com Deus, a sós com Deus. O nosso problema
com o Evangelho no Brasil hoje é que nós temos um grande berçário espiritual. E, infelizmente, muitas das nossas estruturas alimentam a imaturidade espiritual, tornando os discípulos de Jesus em crianças dependentes do sermão do pastor, dependentes da vinda ao culto, quando, ao invés de vir ao culto para celebrar a fé, celebrar o Deus com quem eles caminharam durante a semana, eles vêm ao culto para se alimentar, porque passaram a semana sem comer da palavra de Deus, sem ser sustentados de uma relação viva com o Deus vivo. O autor ele nos sugere 4 passos para que nós possamos manter a nossa relação com Deus viva durante o dia a dia da nossa vida. Ele sugere que a gente esteja buscando a Deus através das Escrituras. E o primeiro passo é você pedir a Deus que traga ao seu coração um texto em especial. Você pode usar um plano de leitura da Bíblia no ano, você pode usar uma devocional, mas tenha um caminhar com a palavra que seja algo regular. Quando você faz isso, você descobre que a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Seja exposto à palavra de Deus e surpreenda-se com o poder de Deus agindo na sua vida, a intervenção divina através dessa palavra. O segundo passo é você observar o que Deus está falando. Sim, porque Deus sempre está falando. A questão é se eu estou ouvindo o que Deus está falando. E ele sugere que você escreva ou digite no seu computador o que Deus está dizendo naquele texto. Tente descobrir para quem foi escrito, quem escreveu, o contexto daquele texto, o contexto daquela carta, qual a importância do texto que está sendo falado. Conforme você vai compreendendo o que está sendo dito, você vai tendo a capacidade de ouvir o Espírito de Deus falar sobre aquele pensamento único. Observe o que o versículo diz. Faça isso com um coração cheio de amor pelo Pai, não com um coração de crítica, não com um coração cético. Ame ao Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento e de todas as suas forças. Observe o texto e o que está sendo dito com um coração cheio de amor a Deus. Este é o segredo para ouvir Deus falar através do texto da palavra dele. Isso significa que eu não vou negar a razão, mas eu vou entender que eu ouvirei muito mais do que a minha razão. Eu ouvirei o Deus Todo-Poderoso falando na minha mente e no meu coração. O terceiro passo é o passo da aplicação. É o momento em que você vai olhar para o texto e dizer o que esse texto produzirá na minha vida, na minha alma. Qual o resultado de eu ter lido esse texto? Conhecimento sozinho não é suficiente. Não basta adquirir conhecimento. Uma boa pergunta é, e daí? Depois de ter lido isso, que diferença esse texto fará na minha família? Fará no meu ministério? Fará com relação aos meus relacionamentos? Que diferença isso fará na minha vida, na minha cosmovisão, na minha maneira de agir e reagir? Que diferença esse texto fez na minha existência? E então você está pronto para o quarto passo, o modo maravilhoso de consolidar tudo o que acabou de se passar na sua mente e no seu coração, é você orar especificamente sobre o que Deus falou ao seu coração. O autor sugere que você escreva uma oração. Depois que você escrever, fale em voz alta essa oração. Ouça você mesmo, falando com Deus e dizendo sobre o que Deus falou com você. Deixe Deus ministrar ao seu coração através desse tempo de oração em que você escreveu a oração e agora você ouve você mesmo orando para Deus. Quando você deve ter esse tempo com Deus? Existe muita discussão e muitas recomendações. Alguns gostam que seja de madrugada, outros à noite, outros gostam de fazer de manhã bem cedo, outros gostam durante o dia. Não existe um horário. O melhor horário para você ter um tempo com Deus, fazer suas devocionais, é o horário que você está mais alerta.
É o horário em que você está mais desperto. Por quê? Porque você poderá ouvir melhor a Deus. Basicamente é isso. Não existe nada na Bíblia que diga que tem que ser um determinado horário. O que a Bíblia diz é que você tem que encontrar-se com seu Deus, para que você possa alimentar-se regularmente do pão da vida, alimentar-se regularmente da palavra de Deus. Usando o método dos 4 passos para fazer o seu diário todos os dias, você criará um solo fértil no seu coração. Aquele solo que o Salmo 1 descreve de uma maneira muito especial. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Quando nós somos fiéis com aquilo que realmente sabemos, Deus se deleitará em nos revelar aquilo que ainda não conhecemos. Deixe a aventura da vida começar. Quando Jesus fala de vida abundante, quando Jesus fala da comunhão que ele tinha com o Pai e a diferença que esse relacionamento íntimo que ele tinha com o Pai fazia na percepção dos fatos, das circunstâncias, é sobre isso que nós estamos falando quando nós dizemos não existe a possibilidade de viver plenamente a vida cristã sem ter esse tempo a sós com Deus. Se você quer de fato viver plenamente a aventura da vida cristã, você precisa aprender a alimentar-se com o pão da vida. Por isso que Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Jesus sacia a fome do nosso interior. Ele responde às questões da nossa alma. Preenche o vazio que existe no nosso coração. Quando nós nos encontramos regularmente com Ele, nós descobrimos onde existem os vazios da nossa alma, que estão causando ansiedade, estão causando frustração, que estão causando dúvidas, que estão gerando inconsistências, que estão criando dificuldades em relacionamentos. E é nesse caminhar com Ele, nesse alimentarmos-nos dEle, no comungar com Ele, é que nós descobrimos como nós podemos nos tornar pessoas melhores, porque Ele alimenta a nossa alma. O pão da vida sacia o nosso interior. É interessante porque Jeremias já falava sobre o poder da palavra que transforma, quando ele diz, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. O Senhor nos convida a buscar diariamente pão fresco na padaria Maná, é o que o autor nos diz. A maneira como ele coloca isso é muito feliz. Ele fala sobre o maná que o povo recebeu no deserto e eles tinham que buscar o maná diariamente. E se eles pegassem mais do que para o dia, não serviria, porque estaria estragado no dia seguinte. No outro dia, eles teriam que de novo buscar o maná, porque o maná tinha que ser pão fresco, todo dia. A padaria Maná, ela demanda que você vá diariamente buscar pão fresco. A descrição do maná, ele era pão dos anjos, um sabor adocicado. Era um pão que não podia ser armazenado. É interessante porque Jesus nos diz que nós devemos orar, dá-nos cada dia o nosso pão diário, o nosso pão cotidiano. É interessante que na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a pedir o pão de cada dia. Mas espiritualmente nós também precisamos buscar o pão de cada dia, porque esses encontros diários são para a nossa alma muito mais do que simplesmente um encontro religioso. Ele, na realidade, é uma maneira de nos proteger do nosso eu, que tem a tendência de nos desconectar do sagrado.
nós precisamos diariamente ser relembrados de que nós somos mais do que matéria e que a vida é mais do que essa sociedade, esse mundo, essa vida onde nós estamos vivendo. E que existe uma realidade transcendente, existe um Deus que nos ama, existe uma missão e um propósito maior do que a realidade da vida em que nós estamos inseridos. Esse pão que vem do céu, ele nos ajuda a perceber a vida de uma forma equilibrada. O cuidado que você tem que ter durante esse teu período devocional é para não ficar preso apenas na informação. Porque quando você fica preso só na informação, você pode tornar-se um legalista ou um fariseu. Era o que eles faziam, eles sabiam tudo, mas esse tudo que eles sabiam não mudava nada. Você também pode transformar-se apenas num fanático religioso, numa pessoa cheia de emoções religiosas. E muitas pessoas se tornam assim. E por isso que elas vivem de culto em culto, de evento em evento religioso, porque como um viciado busca droga, eles buscam a emoção do momento, porque eles precisam ter a inspiração o tempo todo. O desafio que nós temos é conhecer a Deus de uma forma tão significativa e tão existencial, que essa palavra que é lida, que é compreendida, se torna parte de nós mesmos. E nós experimentamos a realidade do Verbo sendo encarnado em nós. E nós não somos mais nós, mas Cristo vive em nós. Aí sim nós temos a possibilidade, a capacidade de viver a vida cristã de uma forma autêntica, real, verdadeira. É por isso que Amós nos diz: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Você tem fome da palavra do Senhor? O Espírito Santo de Deus foi enviado para nos guiar em toda a verdade, para nos lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou. O Espírito está conosco para nos guiar nessa jornada diária, mergulhando na palavra de Deus para sermos transformados à imagem do seu Filho Jesus. Eu gostaria de compartilhar com você, uma vez que eu fiz esse roteiro que ele coloca. Durante os anos que eu já li esse livro, várias vezes eu retorno e uso esse roteiro para o meu período devocional. Não uso todos os dias, mas já usei várias vezes e tenho registrado lá no meu computador. E eu queria compartilhar com você um desses roteiros que eu fiz, uma dessas devocionais que eu fiz. Eu coloquei o título Buscar a Deus. O texto está lá em Lucas. É um texto em que Jesus, ao saber que estava Jesus comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Eu juntei esses versículos de um texto maior, destaquei esses textos, e a partir desses textos eu então parti para a observação. A mulher mostrou publicamente o seu amor a Jesus, beijou, chorou, lavou com lágrimas, secou com cabelos, emocionou-se, derramou perfume como uma oferta ao Senhor. Quem foi perdoado de muitos pecados, com facilidade, tem mais gratidão no coração. Justiça própria, ela mascara a nossa necessidade de perdão, de misericórdia, e faz com que a gente comece a achar que pelo menos um pouquinho a gente merecia. Nos falta gratidão para nós que fomos criados dentro de uma igreja e fizemos muitas coisas certas e achamos que não fizemos tanta coisa errada. Aquela mulher, ela foi reafirmada por Jesus que os seus pecados foram perdoados, independente de quantos foram e de quais foram. Aleluia! Imagine ouvir do Senhor. Não importa que tipo de pecados e a quantidade dos seus pecados, todos eles foram perdoados.
olhando para a aplicação dessa mensagem, eu escrevi: perdão, Senhor, por viver tantos dias sem ter esse espírito de gratidão, esse espírito de serviço aos seus pés. Perdão por tantas vezes eu estou tão ocupado comigo mesmo que não paro tudo para chorar meus pecados aos seus pés. Não paro tudo para demonstrar publicamente a minha fé e a minha gratidão. Perdão, Senhor, porque muitas vezes eu estou tão ocupado com tanta coisa que eu não paro tudo para curtir só estar perto do Senhor, só curtir a presença do Senhor. Como sinto falta disso. E a última parte, eu escrevi uma oração breve. Na minha oração eu digo: Senhor, eu vou mudar. Senhor, eu quero estar mais aos seus pés, como essa mulher fez. Senhor, eu decido buscar mais ao Senhor para chorar mais meus pecados, para alegar-me mais na sua presença, para derramar o que eu tenho de mais precioso na minha vida, como oferta perante o Senhor. Deixei registrado isso. Algumas dessas devocionais que eu fiz, meses depois se transformaram num sermão, se transformaram numa devocional, se transformaram numa pastoral. Outras ficaram lá só como um registro de um tempo muito especial que eu tive com Deus, em que Deus usou a sua palavra, usou um mentor ali das Escrituras para falar ao meu coração. O desafio de hoje é: se você quer ver a obra do Espírito Santo na sua vida, através da palavra de Deus, você vai ter que separar tempo para Ele e ter a disposição de deixar Deus falar ao seu coração. A pergunta de hoje é: você quer comer pão fresco? Então venha comer o pão da vida, porque esse pão dura por toda a eternidade e sacia a alma de todos aqueles que vêm até Ele. Que Deus abençoe.